Lei 2177 de 2005. Paramos no capítulo 6 da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 48. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 1. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será contado para efeito de disponibilidade. Parágrafo 2. O cálculo da remuneração a que se refere o caput deste artigo far-se-á na razão de 1,35 por ano de serviço se homem e de 1,30 por ano de serviço se mulher. Parágrafo 3. A proporcionalidade de que trata o parágrafo anterior será reduzida em 5 anos para professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério da educação infantil e do ensino fundamental e médio. Parágrafo 4. A remuneração do servidor em disponibilidade não poderá ser inferior a um salário mínimo vigente no país. Artigo 49. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em caso de vacância de cargo de atribuições e vencimento compatível com o anteriormente ocupado. Parágrafo 1. O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer em órgão ou entidade da administração municipal. Parágrafo 2. No aproveitamento, terá preferência o servidor que estiver há mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal. Artigo 50. O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, mediante inspeção por junta médica oficial. Parágrafo 1. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de aproveitamento. Parágrafo 2. Verificando-se redução de sua capacidade física ou mental que inviabilize o exercício das atribuições antes desempenhadas, observar-se-á o disposto no artigo 35. Parágrafo 3. Constatada a incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade no serviço público, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 51. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido no parágrafo 1 do artigo anterior, salvo em caso de doença comprovada em inspeção por junta médica oficial. Parágrafo único. A hipótese prevista neste artigo configurará abandono de cargo apurado mediante processo administrativo na forma desta lei. Capítulo 7. Da substituição. Artigo 52. Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou investidos em função gratificada terão substitutos indicados por ato normativo da administração ou previamente designados pela autoridade competente. Parágrafo 1. O servidor substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função a que se refere o caput deste artigo, na proporção dos dias de efetiva substituição. Parágrafo 2. A substituição dar-se-á de forma automática nos afastamentos ou impedimentos regulamentares do titular. Artigo 53. Em caso excepcional, atendido à conveniência da administração, o titular do cargo de direção, chefia ou assessoramento poderá ser nomeado ou designado cumulativamente como substituto para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação ou designação do titular. Parágrafo único. Nessa hipótese, o servidor somente perceberá o vencimento correspondente a um cargo, cabendo-lhe fazer a devida opção. Artigo 54. Havendo excepcional interesse público, a substituição temporária de servidor efetivo
poderá se dar mediante contratação por tempo determinado na forma que a lei estabelecer. Título 2 dos direitos e vantagens. Capítulo 1 da jornada de trabalho. Artigo 55. A jornada normal de trabalho dos servidores municipais não será superior a 6 horas diárias e o período normal da semana de trabalho não excederá a 30 horas. Parágrafo 1. A jornada mínima dos servidores atenderá à conveniência da administração e poderá ser diferenciada de acordo com a necessidade de cada setor, devendo ser fixada por decreto. Parágrafo 2. O período extraordinário não está compreendido nos limites previstos no caput deste artigo, devendo ser remunerado com a gratificação prevista no artigo 80. Parágrafo 3. O período extraordinário só será assim considerado quando requisitado justificadamente pela chefia imediata, não podendo exceder o limite máximo de 2 horas diárias. Parágrafo 4. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá o período extraordinário exceder o limite máximo previsto no parágrafo anterior para a realização de serviços inadiáveis ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto à administração. Parágrafo 5. Atendendo à conveniência e à necessidade de serviço, poderá ser adotado o sistema de compensação de horários estabelecido por decreto. Parágrafo 6. A jornada de trabalho pode ser fixada de forma distinta à do caput deste artigo, sempre que o serviço público exigir o regime de escalonamento de trabalho, respeitando-se o limite semanal. Artigo 56. O servidor terá direito a repouso semanal remunerado, bem como nos dias de feriado civil e religioso. Parágrafo único. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada. Artigo 57. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, conceder-se-á um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, não podendo exceder de 2 horas. Parágrafo 1. Não excedendo de 6 horas o trabalho, conceder-se-á um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Parágrafo 2. Não poderá haver prestação de serviço extraordinário durante o intervalo de que trata este artigo. Artigo 57. O servidor em jornada de 8 horas diárias terá direito ao intervalo entre 1 hora e 2 horas para repouso e alimentação, a critério da administração. Parágrafo 1. Não excedendo as 7 horas diárias a jornada de trabalho, o servidor fará jus a um intervalo de 15 minutos. Parágrafo 2. Ao servidor em regime de escala de serviço ou compensação de horário, não se aplicam os intervalos assinalados neste artigo. Capítulo 2 da remuneração. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 58. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. Parágrafo único. Será assegurado o tratamento remuneratório isonômico para os trabalhadores com funções iguais ou assemelhadas, dentro do mesmo nível de escolaridade, observando-se a igualdade de direitos, obrigações e deveres, independentemente do tipo ou regime de vínculo empregatício. Artigo 59. Nenhum servidor poderá receber mensalmente, a título de remuneração, importância superior aos limites estabelecidos pela Constituição da República. Artigo 60. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais far-se-á por meio de lei específica, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, sem distinção de índices. Artigo 61. Nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou proventos, salvo por imposição legal ou mandado judicial ou autorização expressa do servidor nos limites legais. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor,
poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, por meio de celebração de convênio a critério da administração e com a reposição de custos na forma definida em regulamento. Artigo 62. A remuneração e os proventos não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de decisão judicial. Artigo 63. As reposições e indenizações ao erário poderão ser descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte da remuneração, ou proventos em valores atualizados. Parágrafo 1. Quando constatado pagamento indevido ao servidor por erro no processamento da folha, a reposição ao erário poderá ser feita de uma única parcela no mês subsequente. Parágrafo 2. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Parágrafo 3. Será inscrito em dívida ativa para cobrança judicial o débito que não houver sido quitado no prazo previsto. Artigo 64. O recebimento de quantias indevidas poderá ensejar processo administrativo disciplinar para a apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 65. O servidor perderá, inciso 1, a remuneração do dia se não comparecer ao serviço, salvo por motivo legal ou por moléstia devidamente comprovada nos termos deste Estatuto. Inciso 2. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos mensais, exceto nos casos de compensação de horário ou quando devidamente autorizados ou justificados pela autoridade competente. Inciso 3. 1/3 da remuneração quando afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão. Inciso 4. Metade da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva à pena que não determine a perda do cargo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 3 e 4 do artigo anterior, observar-se-á o disposto no artigo 96. Seção 2. Do vencimento. Artigo 66. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei, sendo vedada a sua vinculação, ressalvado o disposto no artigo 68. Parágrafo único. Para efeito desta lei, considera-se vencimento o valor correspondente ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, como de caráter permanente. Artigo 67. Os vencimentos são irredutíveis, desde que observados os limites dispostos na Constituição da República. Artigo 68. Lei que instituir o plano de cargos e carreiras poderá estabelecer a relação entre o maior e o menor vencimento pago pelo município. Artigo 69. O menor vencimento não será inferior a um salário mínimo vigente no país. Capítulo 3. Das vantagens. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 70. Por vantagem, compreende-se todo o estipêndio diverso do vencimento recebido pelo servidor e que represente efetivo proveito econômico. Artigo 71. São vantagens a serem pagas aos servidores. Inciso 1. Gratificações adicionais. Inciso 2. Abono familiar. Inciso 3. Auxílio reclusão. Inciso 4. Auxílio funeral. Parágrafo único. As vantagens previstas nos incisos 2 e 3 serão concedidas na forma da legislação competente. Artigo 72. As vantagens previstas nesta seção não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de acréscimos pecuniários ulteriores. Seção 2. Das gratificações e dos adicionais. Artigo 73. Além dos vencimentos e vantagens previstos nesta lei, serão deferidos os adicionais e as gratificações seguintes.
Inciso 1. Gratificação natalina. Inciso 2. Gratificação por serviço extraordinário. Inciso 3. Adicional por tempo de serviço. Inciso 4. Adicional por exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa. Inciso 5. Adicional noturno. Inciso 6. Gratificação, produtividade. Parágrafo 1. As gratificações e adicionais somente se incorporarão aos vencimentos ou proventos nos casos indicados em lei. Parágrafo 2. Aos ocupantes de cargo em comissão, alheios aos quadros de pessoal permanente do município, será concedida apenas a gratificação natalina. Artigo 74. Ao servidor investido em função gratificada, com atribuições de chefia, direção ou assessoramento, é devido gratificação pelo seu exercício a ser acrescida à sua remuneração. Parágrafo 1. Os valores das funções gratificadas e da remuneração de cargos comissionados serão especificados nos decretos que as instituir, para atender encargos previstos na organização administrativa do município. Parágrafo 2. Somente serão designados para o exercício de função gratificada servidores ocupantes de cargo efetivo no município de Ananindeua. Parágrafo 3. A criação de função gratificada dependerá de dotação orçamentária para atender às despesas dela decorrentes. Parágrafo 4. As funções gratificadas não constituem situação permanente. Subseção 2 da gratificação natalina. Artigo 75. A gratificação natalina será paga anualmente a todo servidor municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, independentemente da remuneração a que fizer jus. Parágrafo 1. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 por mês de efetivo exercício da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. Parágrafo 2. A fração igual ou superior a 15 dias de exercício será tomada como mês integral para efeito do parágrafo anterior. Artigo 76. A gratificação natalina poderá ser paga em 2 parcelas, devendo ser integralizado o seu pagamento até o dia 20 de dezembro de cada ano. Parágrafo 1. O pagamento de cada parcela far-se-á tomado por base a remuneração devida no mês em que ocorrer o pagamento. Parágrafo 2. A segunda parcela será calculada com base na remuneração em vigor no mês de dezembro, abatida a importância da primeira parcela pelo valor pago. Artigo 77. Caso o servidor deixe o serviço público municipal, a gratificação natalina ser-lhe-á paga proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano, com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração ou demissão. Artigo 78. A gratificação natalina será estendida aos inativos e pensionistas com base nos proventos e na pensão que perceberem na data do pagamento daquela. Artigo 79. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3. Da gratificação por serviço extraordinário. Artigo 80. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho e de 100% quando executados aos domingos e feriados, exceto nos casos em que a escala de trabalho seja exigência do cargo que o servidor ocupa ou em que haja legislação específica. Parágrafo 1. O cálculo da hora será efetuado sobre o vencimento do servidor. Parágrafo 2. O serviço extraordinário realizado no horário previsto no artigo 89 será acrescido do percentual relativo ao serviço noturno, em função de cada hora extra. Artigo 81. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias e observado o disposto nos artigos 55, parágrafo 4. Parágrafo 1.
O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da chefia imediata que justificará o fato. Parágrafo 2. Optando a administração pública pela compensação de horários prevista no artigo 55, parágrafo 5, não será concedida a gratificação de que trata esta seção. Artigo 82. O exercício de cargo em comissão, bem como a função de confiança, exclui a gratificação por serviço extraordinário. Artigo 83. O servidor que receber importância relativa à gratificação por serviço extraordinário não prestado será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição disciplinar caso tenha agido de má-fé. Parágrafo único. É vedado conceder gratificação por serviço extraordinário com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Subseção 4. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 84. O adicional por tempo de serviço é vantagem permanente calculada sobre o vencimento do cargo efetivo adquirido em razão do transcurso de 5 anos do efetivo exercício no município de Ananindeua. Parágrafo 1. Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional correspondente a 5% do vencimento de seu cargo efetivo, sendo devido a partir da primeira remuneração a ser paga depois de completado o período aquisitivo de até o limite de 7 quinquênios. Parágrafo 2. Serão considerados tempos de serviço para concessão do benefício previsto no caput deste artigo os afastamentos computados como de efetivo exercício. Seção 5. Dos adicionais pelo exercício de atividade insalubre, perigosa e penosa. Artigo 85. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1. Os percentuais relativos aos adicionais tratados nesta subseção são os definidos pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Os casos omissos serão estabelecidos em decreto de iniciativa do Poder Executivo. Parágrafo 2. O servidor que fizer jus a mais de um dos adicionais disposto nesta subseção deverá optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo dessas vantagens. Parágrafo 3. O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 86. Haverá permanente controle da atividade de servidor em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 87. Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade, serão observadas as situações especificadas nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Artigo 88. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses.